Olá! A primeira revolução industrial foi a era das máquinas a vapor, da indústria têxtil, da ferrovia. A segunda era do aço, da eletricidade, da metalurgia. A terceira foi marcada pelo uso da tecnologia em todas as etapas da produção. Vieram o computador, o celular, a internet, a biotecnologia. A quarta revolução industrial é a era da convergência das tecnologias digitais, físicas e biológicas. Uma revolução que já começa a mudar a forma como a gente vive, trabalha e se relaciona. São os tablets que registram os pedidos dos clientes neste restaurante mexicano em São Paulo. A gente trabalha com um garçom para cada 20 pessoas. Tá? Com o advento do tablet, esse um garçom ele pode ser otimizado até para já umas 30 pessoas. Um levantamento mostrou que casos como este serão cada vez mais comuns no mercado de trabalho. Até 2030, os robôs vão substituir 64% da condução de máquinas e alguns meios de transporte, como carros e barcos. 54% das ocupações de escritório que envolvem organização e agenda, como preparativos para viagens. Metade das vagas de trabalhadores não qualificados, que englobam de zeladores a empregados domésticos. E 50% das ocupações na indústria, como soldadores, mecânicos e operários. A profissão de operador de telemarketing também corre o risco de desaparecer. A razão é o atendimento online possibilitado por ferramentas como os chatbots. São robôs também conhecidos como assistentes virtuais ou simplesmente bots. A inteligência artificial está transformando a forma como as empresas se comunicam com seus clientes. Tem muita coisa fácil, repetitiva ali, eu quero uma segunda via de boleto, eu quero saber onde está meu pedido. Isso tudo é muito fácil de você conseguir automatizar. E para o consumidor também, se ele consegue resolver rápido a demanda dele, ninguém gosta de ficar pendurado ali no telefone, esperando aquela musiquinha, tudo. A Amazon, gigante da tecnologia americana, construiu um robô com foco em segurança. Ele vigia, grava vídeos, tira fotos e reproduz a fala do controlador, que pode estar em qualquer lugar do mundo. Quem é você? Quem é você? Você gostaria de falar com quem? Mas o cenário da quarta revolução industrial também pode trazer oportunidades, segundo esse especialista em tecnologia. Dentro de um robô eu tenho a parte mecânica, dentro de um robô eu tenho software. Então são várias áreas que necessitam de profissionais para criar esses robôs, desenvolver esses robôs e até ensinar esses robôs. Hoje a gente recebe o publicitário, especialista em tendências e inovação, Luiz Rasquilha, da Inova Consulting, e a consultora de empresas, Fátima Mota, professora de gestão de pessoas da SPM. E você também pode participar dessa nossa conversa com as suas perguntas e comentários pelo Facebook, também pelo Twitter, usando a hashtag Panorama TV Cultura. Fátima, Luiz, obrigada pela presença hoje aqui com a gente. Boa tarde. Começar então com uma sinopse, vai, para quem for estudar o que está acontecendo hoje para frente, num livro, não é? O que é a quarta revolução industrial? É uma evolução da humanidade muito influenciada pelo poder da tecnologia e da conectividade. Muitas vezes a gente fala do mito da tecnologia, só tecnologia. Não, é conexão. A quarta revolução industrial pressupõe as pessoas estarem mais conectadas entre si pessoas e com as máquinas também. Então é uma mudança profunda que está acontecendo. Muito rápida, não é? Rápida. Fátima. E eu acho que, acima de tudo, é entender que a mudança não é mais aquela história que ela termina, ela fica o tempo todo. E isso gera uma certa angústia nas pessoas, porque a sensação é, mas não vai parar? Não, não vai parar. Não vai parar. Cada vez mais nós vamos ter mudanças e cada vez mais nós vamos precisar ficar conectados, mas, acima de tudo, é um momento onde o propósito, os valores precisam estar muito firmes nas pessoas, senão elas se perdem e aí se perdem nessa loucura, porque é tudo junto e misturado acontecendo ao mesmo tempo. Então, é a conexão, é a tecnologia, tudo junto e misturado, onde é que eu fico? Então, acho que tem esse movimento aí duplo. É isso que ela tem de diferente em relação às anteriores, né? Estamos falando de uma quarta, então, porque existiu uma primeira, uma segunda e uma terceira, não é? A gente sempre fala que revolução, a própria palavra é forte, não é? Pressupõe uma mudança de um conjunto de variáveis e regras e verdades absolutas. E talvez esta revolução seja a primeira vez na história de todas que, de fato, é uma revolução profunda, como a Fátima falou, na questão até dos valores. Porque se a gente pensar, é a primeira vez na história da humanidade, por exemplo, que um cliente sabe mais de um produto que o vendedor que está vendendo. Que um paciente sabe mais da doença que o médico está atendendo. Quantas vezes isso acontece? Eu ir para o médico, eu já sei mais ou menos aquilo que eu tenho que fazer. E quantas vezes, nós somos professores, quantas vezes o aluno na sala de aula sabe tanto ou mais do tema que o professor? Por quê? Porque a informação
está democratizada, pulverizada e hoje, com a velocidade, a facilidade de acesso à informação, o desafio é como é que eu transformo isso em conhecimento. E, portanto, as outras revoluções, elas são muito mais de execução, de puramente transformar uma coisa em outra com máquina, e hoje é uma revolução muito mais intelectual, uma revolução de conseguir, com toda a informação, com todas as máquinas que existem, robôs, o que for, conseguir transformar isso e filtrar isso. O que é que me interessa, o que é que eu posso usar, o que é que não faz sentido, para não ficar absorvido por todo esse volume. Em meio a isso tudo, Fátima, vem o temor das pessoas. O que será de mim? O que será da minha profissão? Tem site já que você coloca ali a sua profissão, ela vai desaparecer em quanto tempo? É uma ameaça, de fato, não sei se podemos colocar dessa forma. Creio que em outras vezes também existiram, né? Existiu a extinção de profissões, de funções, mas dessa vez também é diferente? É interessante porque sempre isso aconteceu, né? Todas as revoluções, elas trazem essas mudanças e essas mudanças impactam as empresas e impactam todas as profissões. Então, com certeza, algumas profissões, elas vão desaparecer sim, mas fazendo parte desse todo. Agora, a pessoa que fica parada no tempo e no espaço, fica numa zona de conforto, com certeza vai sofrer muito nesse processo. Agora, a pessoa que consegue entender e ver as mudanças e se preparar, principalmente não parar de aprender, que eu acredito que esse é o ponto mais importante, porque as funções, as profissões, elas vão sofrer alterações, né? Vão sofrer mudanças. Algumas vão desaparecer, mas elas vão sofrer mudanças. O quanto que eu estou preparada para essa mudança e o quanto que eu estou resistindo para essa mudança. E essa é a grande diferença, porque este medo, essa angústia tem a ver com a dificuldade que as pessoas têm de enxergar esse momento como algo importante, natural, agradável, necessário. Ou seja, não adianta interromper um processo que ele está aí. Então, como eu faço para me adaptar? Assim, né? Assim, dando um exemplo muito simples. Há um tempo atrás, a gente se formava como datilógrafo, né? E assim, um líder jamais ia datilografar alguma coisa porque era absolutamente impensável. Eu fico pensando que talvez, não sei se é isso que vocês vão me dizer, mas com o aumento de expectativa de vida também, nós temos todas as gerações aí. Então, temos aquela que justamente se formava como datilógrafo, o outro que estava no meio termo ali, nasceu na era da internet, e quem não sabe o que é o mundo sem a internet, não é? A transformação. Eu falo que, eu sempre dou nas minhas aulas, dou como exemplo, eu entreguei meu TCC na faculdade em 4 disquetes de 1.44 mega, porque não cabia numa só. Hoje, a minha sobrinha mais velha acha que isso é tema de museu. O que é uma disquete de 1.44 mega? E o meu filho, com 2 anos, não vai ter a menor ideia o que é isso. Então, nós somos uma geração, esta geração está vivendo a transformação. Nós somos a geração que veio da disquete para o CD-ROM, para a desmaterialização, para a cloud. Somos a disquete que veio da fita cassete para o CD de música, para os Spotify e outros aplicativos. Então, nós somos esta geração X, Y e uma parte da Z também, somos a geração que está vivendo a transformação. A maior transformação da história da humanidade é esta. Agora, quanto estamos preparados para essa nova realidade? O Brasil está preparado. Pois é, bom, então aí a conversa já é, né, acho que vai para uma dimensão importante. Primeiro, o quanto que os líderes estão preparados para isto, porque se a liderança não estiver preparada para conduzir este processo, fica muito difícil. Então, acho que nós temos ainda, até por conta dessa questão de gerações, alguns líderes que não mudaram de página, que ainda não conseguiram enxergar toda essa mudança. Então, eles acabam... A relação muda, então, dentro da hierarquia? Totalmente. Quer dizer, você não tem mais essa coisa piramidal e hierarquizado e você trabalha em redes o tempo todo. Em um momento você pode ser líder, outro momento você pode ser liderado. Um momento você influencia e você é influenciado. Os trabalhos em times, em tribos, em todas as modalidades de equipes, mudou tudo. Ela deixa de ser, então, vertical, passa a ser mais horizontal. Passa mais horizontal. E isso não quer dizer que você perde poder. É uma outra relação de influência e é uma outra relação de poder, onde as pessoas, elas dão aquilo que elas têm de melhor. Então, isso é uma coisa também importante que eu vejo, que você não precisa ter uma profissão só. É uma outra grande mudança. Você não precisa mais trabalhar 8 horas com um aspecto só na sua carreira. De repente, você pode ter várias carreiras que caminham juntas, coisa que antes era impensável. Então, por que um médico não pode também, de repente, tocar à noite numa banda, se ele gosta?
mudou tudo Então, isso. será que nesse sentido, Fátima, Luiz, o diploma passa a ter um novo sentido, então, ensino superior até? Porque antes era isso, né? Você tinha as profissões, eu vou escolher me formar em tal coisa para ter o diploma da graduação, Eu né? lembro que a minha avó me dizia, eu tinha lá 15 anos, a minha avó dizia, estude, arruma um emprego para a vida e cala a boca. 3 coisas que a avó falava. E fique na mesma E empresa, fique na mesma né? empresa. Eu já passei por... Tenho 22, 23 anos de carreira, já passei por 12 empresas, sendo que a última eu estou há 10 anos na Inova. Mas é interessante, porque é uma mudança de mindset. Não adianta dizer, é a tecnologia. A tecnologia está aí, ela tende a ser commodity, e, portanto, todo mundo vai ter mais dia, menos dia, impressora 3D, chatbot, como vimos ali na reportagem. A questão é, como é que a nossa cabeça, como seres humanos, está preparada para isso? E as gerações, a nossa talvez, e a dos nossos pais, ela não estava. E a gente está vivendo essa dor. E essa dor nas empresas é maior, porque tem a ver com uma coisa chamada cultura de empresa. Então, fica fácil dizer, essa profissão vai ser substituída ou vai acabar. Eu não acho que é tão linear assim. Essa profissão vai ser transformada, porque a automação te tira o peso da execução. Agora, nós somos treinados a vida inteira para ser executores. E essa é a dor hoje da educação. E quando fala, mas o Brasil não é só o Brasil. É mundo, eu não sou brasileiro, moro aqui porque eu quero. Eu escolhi morar no Brasil, acho que é um disclaimer importante. Você nasceu em Portugal, Nasci em Portugal, estou há 8 anos no Brasil. E trouxe a matriz da companhia para o Brasil. Então, eu faço um pouquinho no contrafluxo do que é normal. E não é só o Brasil, essa dor, claro, que com níveis de maturidade diferentes, dependendo dos continentes, é uma dor geral. É a dor de uma revolução que estava arrumadinha, engessadinha, no top-down, na lógica funcional, e agora é uma coisa, como ela falou, muito mais materializada, muito mais rede, muito mais conectada. Agora, para essas funções que devem ser substituídas, aí vou trazer aqui uma tela, só trazendo a informação de que, segundo o Fórum Econômico Mundial, a 4ª Revolução Industrial pode acabar com 5 milhões de vagas de trabalho nos 15 países mais industrializados no mundo. Então, vamos ver algumas funções aí que podem acabar até 2025, não é para assustar ninguém, não é só para trazer aqui uma informação para a nossa conversa. Então, estaria operador de telemarketing, árbitro, trabalhador rural, operador de caixa, corretor de imóveis. Fátima, o que vale chamar a atenção aí? Como é que vai se dar a extinção de funções como essas? O ponto é, se a máquina pode fazer o trabalho do humano, a gente vai colocar a máquina, é simples assim. O que pode ser extremamente interessante, porque aí o humano fica com aquilo que é do humano. E porque também tem algumas funções que são horríveis. Você fica repetindo a mesma coisa, fica lendo uma telinha, as pessoas se arrebentam, se cansam emocionalmente e mentalmente, inclusive, porque não tem o que contribuir. Na realidade, quando você coloca o homem fazendo aquilo que ele tem de seu melhor, ele vai pensar, ele vai para a estratégia, ele vai para a criatividade. Agora, aí volta aquilo que a gente falou antes da questão da educação. Se nós não tivermos uma educação preparada para isso, aí as pessoas ficam com dificuldade de contribuir com aquilo que podem contribuir. Porque eu acho que o ponto fundamental é assim, o homem pode contribuir com muito mais do que ele contribui. As pessoas são muito pouco utilizadas. E talvez, deixando a máquina fazer o que a máquina tem que fazer, com certeza nós vamos poder ter um aproveitamento muito maior das pessoas. Olha só nossa enquete que já está lá no Twitter. Você acha que sua profissão corre o risco de acabar? Sim ou não? As pessoas já estão aqui participando, porque a enquete já estava lá no Twitter, e o Elon Feliciano ele diz o seguinte: não, pois eu não consigo visualizar um robô cortar cabelo das meninas, mulheres, não vejo um robô fazendo mechas, escovas, coloração, enfim, tem coisas que eu não consigo ver. Eventualmente, o robô pode dar o primeiro corte mais operacional, e o profissional dar o toque criativo. O ponto é, não há uma substituição, nós temos que saber a complementaridade. Nós defendemos muito humano e tecnológico. Tecnologia sozinha não faz nada, aliás, tecnologia mal implementada numa empresa só acelera o erro, e o humano sozinho não tem como sobreviver neste território de automação e tecnologia. Então a gente tem que saber, por exemplo, nesse caso, coloca lá o robô para dar a lavada no cabelo, dar o corte principal e deixa o artista, a criatividade, dar a arrumação final. Usar a nosso favor, não é? Não para também nos atrapalhar nesse sentido. Nós não somos máquinas, nós somos pessoas. E a nossa ferramenta cérebro faz muito mais e é muito mais valiosa do que apenas servir para executar. E por falar, né, nós não somos máquinas, uma outra questão é que nós estamos vendo já acontecer aí nessa questão da tecnologia. O WhatsApp é só um exemplo. Então, estamos disponíveis o tempo todo no mercado de trabalho e tem essa questão de imediatismo, então eu quero uma resposta rápida e se vai perceber, as pessoas estão aí buscando soluções e mandando mensagens de trabalho 11, meia-noite, 1h da manhã. Então, nós temos que também colocar limite nisso. Ou então,
surgir aí a era da ansiedade, não? Eu acredito que essa era já existe, né? Porque o que mais a gente ouve falar é a questão da ansiedade e os ansiolíticos estão aí o tempo todo trabalhando muito, né, na nossa era. Mas eu acho que o que eu gostaria de colocar é o seguinte: se a pessoa não tem uma inteligência intrapessoal, interpessoal e na realidade não sabe lidar com essa inteligência artificial, ela se perde, porque vai ficar conectada todo o tempo, não vai dormir, não vai comer, ou come com o celular do lado. É o que a gente vê acontecer, né? Para mim é muito dolorido quando eu vou no restaurante, eu vejo famílias todas conectadas, sei lá com quem, né? Mas e não se olhando às nos vezes olhos, eles, né? Conectados entre eles sem se olharem. Pois é, e aí as pessoas não sabem mais o que é olhar nos olhos. Eu trabalho muito essa questão, inclusive faço absoluta questão dos alunos se olharem nos olhos e fazerem exercícios para resgatar isso. Porque se a gente não tiver um equilíbrio, o que pode acontecer é que a gente vai se perder mesmo. E aí não vamos utilizar a tecnologia de uma forma positiva. Mas, de novo, a questão toda, como o Luiz trouxe, é uma questão de padrão mental. Como que eu estou me preparando? Qual é o meu padrão em relação a isso? Como eu estou lidando com essa questão? Então, que limites que eu dou para a própria tecnologia? Quais são as relações que eu preciso ter cara a cara e não através do WhatsApp? Então, são novas habilidades que devem ser desenvolvidas aí, não é? Novas competências. Novas competências. O World Economic Forum, você falou do Fórum Econômico Mundial, lista as 3 principais. Capacidade de resolver problemas complexos, pensamento crítico e criatividade. 3 coisas que as escolas estão com terrível dificuldade em conseguir ensinar, que as empresas durante décadas tiraram da equação. Exato. E que agora é aquilo que é mais importante para uma pessoa entender o contexto. A gente acha que o mundo está mudando, e a grande mudança começou há 10 anos atrás, quando chegou às nossas vidas os smartphones, e eles mudaram radicalmente. Nós não vimos nada ainda. Estamos a 2% do que vem pela frente. É verdade. E, portanto, a gente se conscientiza em primeiro lugar disso. E entende que é quase o hashtag aceita que dói menos, porque não vale a pena parar, querer rejeitar essa transformação. Como é que a gente se posiciona como seres humanos no mundo digitalizado? É esse equilíbrio que é importante ter. Fazer uma pausinha aqui nessa conversa e a gente volta já. Já estamos de volta com o Panorama, onde falamos sobre as tendências de negócios e profissões na 4ª Revolução Industrial. Com a agente publicitário Luiz Rasquilha e a consultora de empresas Fátima Mota. Continue aqui participando da nossa conversa. No bloco anterior, nós mostramos aí algumas funções que devem sumir do mapa, não é? Vamos mostrar agora, então, algumas novas que devem surgir. Tá ali, então, né? Profissões do futuro. Então, professor freelancer, fazendeiros urbanos, cuidadores, design de impressão 3D. Nós já estamos vendo isso acontecendo, né? Especialistas em energias alternativas, afinal de contas, né? Para tudo isso também é preciso cuidar desse lado aí do meio ambiente. Mas eu gostaria que vocês comentassem isso, mas o que me chama a atenção, a princípio, é esse cuidador aí, não é? Quer dizer, a tecnologia venha que vier, estamos envelhecendo, pelo menos por enquanto, não é? Estamos durando mais tempo, né? A expectativa de vida vai bater 110, 120 anos e nos próximos 30 anos a previsão é chegar a 150. Já se fala que a primeira pessoa que vai durar 150 anos nasceu em 2015. Então, se a gente acha que vai se aposentar aos 65... Ela já nasceu, então. Já nasceu. A gente achar que eu vou me aposentar aos 65, 63, eu vou estar no meio da minha carreira. Não vou me aposentar no meio da carreira, vou ter mais 40 anos pela frente para gerenciar, enfim, o meu negócio, a minha rede, o que for. Então, o quanto que vai ser fundamental as pessoas se prepararem para esse momento, ou seja, a gente não vai ter mais uma carreira só, nós vamos ter 2, 3, 4 carreiras, e, acima de tudo, os cuidadores vão ser importantes, porque também o papel do filho mudou, né? Você não tem mais filho e filha cuidando de pai. Mudou essa história. Então, os cuidadores são extremamente importantes e, sim, acho que é uma função importante, até porque essas pessoas vão precisar se especializar, né? Não é qualquer cuidador, é um cuidador que se especializa em gente. Agora, vocês comentaram no bloco anterior, não é? Que é preciso desenvolver novas habilidades, novas competências. Isso é muito importante para esse profissional da 4ª Revolução Industrial. Agora, eu fico pensando assim, e as escolas no meio disso tudo? Como que vislumbrar essa realidade, o quanto isso é possível diante de um ensino que nós sabemos aí que tem tantas dificuldades, não é? Como nós, com problemas tão antigos que ainda não foram resolvidos. De que forma? Olha, a frase normalmente que a gente usa é: nós temos salas do século XIX, professor do século XX e aluno do século XXI. A educação vigente no mundo, não é só Brasil, a gente tende a achar que aqui é ruim, do outro lado não é mundo. É uma educação da 2ª Revolução Industrial, que ensina pessoas a executar. Numa 4ª Revolução Industrial, em que temos que ensinar as pessoas a pensar e a criar,
a educação está debaixo de uma transformação profunda. E não é educação, é o professor, é a sala, é o conteúdo, é a interação usando este híbrido de tecnologia com presencial, com olho no olho. E a educação talvez seja das profissões dos negócios de maior transformação nos próximos anos, de validade do conhecimento. O conhecimento tem validade, vence, como qualquer outra coisa, nós desatualizamos muito rapidamente. Esse é talvez, na minha opinião, até como professor, o maior desafio que a gente tem pela frente, preparar a educação de base, até o superior, o que for, para o que está acontecendo. O que dá medo é justamente isso, né? A escola do século XIX e esse aluno que está indo para frente, essa distância que parece que está conectado. Chega conectado na aula e já traz a informação, e já compartilha, e faz no grupo de WhatsApp ou do que for, essa informação rolar. Por isso que o professor precisa estar muito conectado com tudo isso e precisa entender que ele vai ter que aprender a todo momento, que ele não ensina mais, mas ele ensina e aprende ao mesmo tempo. As salas precisam ser modificadas, ou seja, tudo está mudando, né? Mas principalmente, se o professor não acompanhar essa tendência, dificilmente ele vai conseguir fazer o papel dele e o papel da educação. E se ele não acompanhar, vai ser substituído por um robô que possa fazer isso, porque apenas colocar informação expositivo, o robô vai fazer melhor. Com certeza. Não, e o aluno olha para o professor e fala, pera um pouquinho, eu não vou aprender, para que eu tenho que estar nessa aula se eu consigo aprender melhor se eu for lá no Google, né? Então, e aí que a escola fica desinteressante, não é, Fátima? Exatamente, esse é o ponto. Então, por isso que tudo precisa ser revisto, né? Na SPM nós estamos fazendo todo um trabalho muito grande em relação a isso, porque os professores precisam mudar, as salas precisam mudar, a relação com o aluno, mas principalmente, como o Luiz falou, a questão do mindset. Se o professor achar que ele é dono do conhecimento integralmente, ele jamais vai conseguir ser um bom professor, porque ele aprende e ensina ao mesmo tempo. Então, ele precisa estar super aberto e, ao mesmo tempo, ele tem que estar a todo momento aprendendo coisas novas, metodologias novas de ensino, conhecimentos novos, enfim, todo o tempo se redescobrindo e se reinventando. Acho que esse é um ponto fundamental. Agora, pensando na desigualdade grande que existe também em nosso país, como tratar isso e como é que vão ficar os empregos também que exigem uma mão de obra que é menos especializada? O que vai acontecer também com eles e com essas pessoas? Com as pessoas. Na verdade, desigualdades são coisas que acontecem desde sempre na história da humanidade. Só que agora, com essa revolução industrial, elas ficam visíveis. E a partir do momento que ficam visíveis, isso cria uma pressão em todos os agentes da sociedade, das empresas, das pessoas, dos profissionais, dos governos, o que for, para tentar contribuir para reduzir, para tentar resolver dentro do possível a desigualdade. Ela continuará a existir, acreditamos nós, que menos do que vimos em outras fases, em outras gerações. Por quê? Porque cada vez mais a conexão e a tecnologia chega a mais gente, está mais acessível, então fica mais fácil, entre aspas, conseguir disponibilizar a informação a quem quer consumir a informação. Mas há uma mudança grande aqui que é, cada pessoa tem que fazer o seu caminho. Não é agora nunca blocos de pessoas em que eu enfio a informação nelas, como sempre fizemos. Há uma autodisciplina que nós temos que ter, independente da classe social, da região, do que a gente faz, porque a tecnologia está aí e ela cada vez mais tende a ser mais barata e mais friendly, mais acessível, mais fácil de usar. Ou seja, eu acho sim que, de certa forma, nós temos menos diferenças hoje, até por conta disso, da viabilidade, mas tem uma coisa que eu queria colocar, queria até ver o que vocês pensam, mas para mim é muito importante. Nós estamos evoluindo muito em termos de tecnologia, mas não estamos fazendo grandes coisas conosco, né, com o ser humano. Então, nunca se viu tantos casos de suicídio, tantos jovens que não sabem o que querem fazer, como fazer, porque se investe muito por um lado e nós estamos ficando muito externos e cada vez mais externos e muito pouco interno. Então, como é que são as minhas emoções? Como é que eu lido com a minha inteligência emocional, que eu acho que é uma grande habilidade? Não a inteligência emocional que todo mundo fala, não, mas é como é que eu lido com a minha emoção, com o meu pensamento? Como é que eu defino quais são as minhas prioridades? O que de fato eu gosto, sabe? Então, assim, qual é o meu propósito de vida? Qual é a minha missão de vida? Quais são algumas questões que são fundamentais? Porque senão a gente vê um aparato imenso de tecnologia acontecendo e as pessoas perdidas, que é o que mais a gente está vendo. Nunca teve tanta gente procurando ajuda, porque a gente não tem mais pai para conversar, a gente não tem mais mãe para conversar, a gente não tem mais, enfim, né, padre, médico, etc. Mudou tanto que, de repente, eu só consigo conversar com um computador, ou eu consigo conversar com o WhatsApp, com os mil mostrando aí amigos. que essa quarta revolução não é só uma questão de mercado de trabalho, ela impacta aí tudo, né? Impacta a Todas pessoa. as relações da nossa Impacta a vida. pessoa, Nós temos aí um minutinho final para encerrar. Um recado, então, algo que faltou dizer, Luiz.
Acho que as pessoas têm que escolher, cada um de nós tem que escolher a sua função. Eu quero ser protagonista ou espectadora desta conversa de transformação. O espectador fica parado esperando que alguém faça o que tem que ser feito e o protagonista vai atrás e lidera a mudança. Eu sou mais da opinião, temos que ser todos muito mais protagonistas. Fátima. É que as pessoas, nesse momento, busquem, acima de tudo, a própria felicidade, né? E o amor, e a compaixão, e a tolerância. Né? Que a gente não esqueça que, acima de tudo, nós somos humanos e que, se a gente tiver um bom propósito de vida, com certeza nós vamos conseguir unir tecnologia com pessoas e caminhar... Não podemos deixar a tecnologia nos derrubar também, né? Claro, eu acho que é bem isso. Muito bem. A Ana está dizendo aqui, né? Se por um lado a tecnologia acaba facilitando certas áreas, como robôs em cirurgias, por outro, o profissional depende dela, pode ficar dependendo dela e desaprender procedimentos manuais, que é uma questão também, não é? Você acha que sua profissão corre risco de acabar? A nossa enquete, 27% dizem que sim, 73% dizem que não. Agradeço muito a participação de vocês aqui hoje com a gente e até uma próxima oportunidade. Muito obrigada. E a gente fica por aqui. No nosso YouTube estão todos os nossos programas anteriores. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde para você.